Olá! Nesse dia que o Senhor já derramou graça e misericórdia sem medida sobre as nossas vidas, vamos à nossa meditação olhando para as palavras que Jesus nos deixou para nós nos Evangelhos. Marcos, capítulo de número 5, verso de número 36, nos diz assim, apenas a parte final do versículo: não tenha medo, tão somente creia. Vou repetir. Não tenha medo, tão somente creia. Eu creio que essa é uma das mais breves, mais curtas palavras de Jesus. Mas você há de convir comigo que é uma das mais reconfortantes. Uma frase tão curta, mas que contém a essência de toda a verdade salvadora. Essa é a voz suave do nosso Senhor, do nosso Salvador, que sussurra em nossos ouvidos: tão somente creia. Talvez você esteja precisando ouvir agora esse sussurro do Espírito na tua alma, no profundo do teu ser, dizendo: tão somente creia. Diante da insensatez, diante do desespero, diante da ansiedade, diante dos percalços e dilemas que a vida nos propõe, nos reserva, Jesus como que sussurra a cada um de nós. E eu gostaria de desafiá-lo agora a ouvir a voz de Jesus, porque é Ele que está dizendo: os pecados cometidos por você podem até ser grandes, mas a minha graça é maior do que todos eles. Tão somente creia que eu morri por você, tão somente creia que eu estou vivendo por você, tão somente creia que eu estou implorando a Deus Pai por você. Você pecou contra o seu Deus e por isso se sente a pior pessoa do planeta Terra. Talvez você já tenha até mesmo pensado em abandonar a sua fé. Ou talvez está cansado de orar e perceber que não é atendido naquilo que clama a Deus. Talvez você está afastado da face do Senhor, está frio em você o amor, o desejo, o anseio pelas coisas de Deus. Talvez a ansiedade tenha no seu coração conquistado lugar maior do que ocupa a sua fé. Ou ainda o seu coração está partido pela tristeza das memórias de vida em que você não teve uma caminhada íntima com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Converta agora o seu monólogo triste em oração e ouça a voz do Senhor falando por meio do profeta Oséias, no capítulo 14, verso de número 4, olha o que Deus está falando para você nesse momento: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou deles. A partir daí, somente creia que aquele cujos caminhos não são como os do homem, é Ele que desvia os seus filhos do mal, é gracioso com eles e dá a eles infinitamente mais do que necessitam, do que pedem ou do que possam pensar. Você está atravessando por pesada provação? Os seus planos se esvaíram como água por entre as mãos? A sua saúde tem definhado como flor que murcha pela raiz?
Você tem enfrentado onda após onda de problemas, privações, hostilidades? Você está com medo e agitado com a perspectiva da morte? Ouça a palavra de Jesus para você agora, porque é Ele que olha para você nesse momento e que vem em seu socorro dizendo: tão somente creia e você verá a glória de Deus se você crer. Dentro da soberania onisciente, graciosa e justa e amorosa do Senhor, a razão infinita, que por vezes não é revelado a nós o porquê de tudo estar acontecendo da forma como está acontecendo. Para a pesada provação que talvez você esteja enfrentando, para a não realização dos seus planos, para o seu débil estado de saúde, para os sucessivos problemas que você tem enfrentado, privações, hostilidades que assolam o seu coração, para ameaça de morte. É claro que o espinho oculto que incomoda a sua carne agora exige uma remoção. Disso não há dúvidas. Mas há uma graciosa lição que precisa ser obtida com um terrível golpe cortante feito por esse espinho. Porque é em meio à dor e ao sofrimento que nasceram os mais belos hinos e poesias. Na verdade, se não houvesse sofrimento, 90% do saltério, ou seja, dos salmos, não existiriam. Se não houvesse sofrimento, talvez não tivéssemos conhecido as cartas do apóstolo Paulo, que a maioria foram escritas em prisão. Me lembro de uma canção, um hino da harpa cristã que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Todo sofrimento, quando encarado com fé e perseverança, constitui-se em instrumento de ensino, utilizado por Deus, desejoso de ver o crescimento espiritual de seus filhos a cada dia. E Deus, temperando justiça, mansidão, misericórdia, amor, Ele é glorificado quando você busca ser alguém melhor, de alma melhor, de procedimentos melhores, de pensamentos cativos ao Senhor, de amor verdadeiro. Sim, o próprio Jesus não tinha remédio mais eficaz para o pecado, para a tristeza e para o sofrimento do que as palavras que Ele mesmo transmite. Então, não deixe o seu coração perturbado, não deixe. Tão somente creia no seu Deus. Tão somente creia no seu Deus. Que o Senhor Jesus continue falando ao teu coração neste dia e abençoe ricamente, abundantemente, toda a sua casa para a glória dele e o engrandecimento do seu reino. Viva com sabedoria. Um forte abraço.